Salve galera do sétimo ano, estamos aqui com mais uma aula de ciências para vocês. Hoje o título da aula, Máquinas Térmicas e o Mundo Moderno. Então vamos ver o que a gente tem preparado aí para ir hoje. Eu sou o professor Magno, quem vai fazer a mediação aqui é o professor Ed Joel. Bom dia, gente. Então, eu sou o professor Ed Joel. Sejam bem-vindos, né? Os educandos, seus responsáveis e também nossos colegas professores. Vamos procurar manter no chat, né, o foco na aula, tá ok? Sejam bem-vindos. Vamos começar pela habilidade de hoje, então, para a nossa aula. A habilidade hoje é discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como, por exemplo, a automação e a informatização. Tá legal? Aí eu queria começar já apresentando como que a gente vai conversar hoje aqui na aula. Nós vamos fazer experimentos, na verdade experimentos mentais, nós vamos refletir um pouco sobre algumas temáticas, vamos resolver atividades e, é claro, interagir pelo chat e buscar informações. Tá legal? Eu quero começar já com esse item de fazer uma interação pelo chat. Lembrando aí que a gente está em junho, junho nos remete lá, né, às festas juninas, para quem curte e tal, é uma coisa bem cultural, bem bacana. Qual é o símbolo que a gente tem? Um dos vários símbolos, né? A gente tem vários símbolos, mas qual o símbolo que a gente tem mais ou menos, o ícone, quando a gente pensa em festa junina? Talvez seja a pipoca? Então vamos à primeira pergunta, por mais estranho que pareça, é essa perguntinha aí. Ó. O que é preciso para estourar a pipoca? Né? A gente pode ter diversas respostas, mas eu quero ver o que você pensa a respeito disso. Para ajudar você a pensar, a responder para mim o que é necessário para estourar a pipoca, claro que tem aí a ciência envolvida, isso você não tem a dúvida. Vou deixar uma imagem para você aí, sugestiva da pipoca. Aí, que bacana. Vamos dar 2 minutinhos, então, para a interação? Vamos lá, galera. Muito bem, então estamos de volta aqui. Muita interação, viu? Bastante interação. Parece que o pessoal já pescou aí, professor, qual era a sua intenção. O que chegou aí de bom, então? Então, ó, a gente tem a Andressa, ela falou assim, que acha que o óleo e o calor. Aí, tá certo. Né? O Igor falou que precisa de milho, né? E o aquecimento. O Igor é esperto, hein? Né? Ele é o detalhista da... O Cauê, perdão, ele falou uma panela, o milho e o calor. Boa, Cauê. Muito bem. O Daniel acha que é uma temperatura elevada, olha aí. Acertou também. A Ana Heloísa, o calor que o óleo proporciona. A Camille acha que é o óleo e a pressão. Boa. O Samuel falou de ar quente, mas o que a gente pode ver aqui que domina é a questão do calor, da temperatura. Opa, então pegaram bem. Agora, o que será que pipoca tem a ver com máquina térmica? Eu diria para você que tem tudo a ver. Eu separei esse exemplo para a gente fazer uma analogia, porque não adianta assim, pô, a gente quer fazer uma coisa bacana para você, quer dar bastante teoria. A gente está fazendo aqui um trabalho que é, na verdade, de auxiliar o seu professor, que você deve ter sempre em contato com ele, sempre tirar as dúvidas, bater um papo com ele, interagir pelas mídias que vocês combinaram e tudo mais, para você fazer aprofundamentos. Aqui a nossa tarefa é fazer um suporte. Então, para esse suporte, a gente estudou em um modelo que é bem didático, que é essa questão da pipoca. Você pega o milho da pipoca, coloca lá numa panela com óleo, com salzinho lá e tudo mais, e liga o fogo. Aí o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha num esqueminha aqui. Ó. Você tem lá o milho da pipoca. Aí está o professor Ed Joel aí que pode falar muito melhor do que eu o que tem lá dentro do milho. Eu sei que lá tem água, deve ter um pouco de gordura, deve ter algumas coisas lá do vegetal e tudo mais, mas, enfim, tem alguma coisa lá, mas tem um invólucro aqui, né? Tem uma casquinha aqui da pipoca, esse que é o segredo. Então a gente tem, na verdade, um recipiente, eu tinha falado isso na aula passada, que está fechado, né? E aí eu começo a fornecer calor. 2 formas de fornecer o calor. Eu posso fornecer o calor com uma fonte mesmo, né? Com o calor proveniente da chama, coloca na panela e tudo mais, mas eu posso usar também uma micro-onda que vai fazer a mesma coisa.
vai aumentar a temperatura. Vamos prestar atenção nisso, então, porque vocês fizeram um negócio bacana no chat e eu quero que vocês sistematizem isso de uma maneira bem bacana mesmo para a gente aprender ciência da melhor qualidade. Ó. Temperatura é uma palavra-chave. Acertou quem colocou calor e temperatura. Parabéns, galera. Aí tem gente que escreveu também pressão, né, professor Joel? Sim, teve pressão também. Acertou também. Sabe por quê? E isso você vai entender belezinha aqui comigo. Ó. Quando você liga lá o fogão, lá, acende o fogo e tal, e coloca a pipoca vai recebendo calor, vai aumentando a temperatura, tá certo? Beleza. E daí? Daí essa temperatura, como o sistema é fechado, a temperatura vai aumentando e as moléculas que estão lá dentro da pipoca vão começar a bater no próprio invólucro, as partículas pequenininhas lá, né, de água e tudo mais. Elas vão começar a bater no recipiente, que é a casquinha, e a temperatura vai aumentando, vai ter uma hora que essa casquinha não vai conseguir reter esse calor e a energia das batidas. Essa energia da batida, só para você fazer uma ligação, é a mesma coisa quando a pipoca está estourando e você escuta o barulho dela na panela, né? Faz aquele barulhinho. Não, não é esse barulho que faz. Esse barulho é outro. É a brincadeira da festa junina. Então essas batidas que vão ocorrendo com a casquinha, vai ter uma hora que vai romper esse invólucro, vai romper a casquinha, e adivinha o que vai acontecer? A pipoca vai estourar. A pipoca só vai estourar, palavra-chave que colocaram aí, não lembro o nome, mas está de parabéns, por causa da pressão. E aí tem um outro fator que eu queria trazer aqui para vocês, nesta aula de ciências, extremamente importante para a gente entender um pouco da máquina térmica, que é, temperatura é uma grandeza, pressão é uma grandeza, mas quando a pipoca estoura, ela aumenta o volume. É isso aí. Então você tem 3 grandezas fáceis de você memorizar pensando na pipoca. Quando a pipoca estoura, eu tenho as 3 grandezas fundamentais do funcionamento de uma máquina térmica. Quais são? Pressão, volume, temperatura. E tem um detalhe também, hein? Quando a pipoca estoura e aumenta o volume, isso se dá ou acontece de uma maneira muito rápida. E tem um nome essa transformação que chama-se transformação adiabática, sabia? O nome não é muito importante, mas é legal você ficar escutando essas coisas da ciência para você ir já se acostumando. Quando há uma expansão muito rápida, e é o que acontece com a pipoca, por isso que ela fica lá daquele jeito bonitinha lá e tal, toda expandida, até porque ela é tão rápida essa explosão que ela mistura com o ar. Por isso que ela fica fofinha ali, gostosinha e tal. Maravilha, que vontade de comer uma pipoca. É isso aí, galera. Professor, se me permite... O Joel quer fazer um comentário. Não, é porque enquanto você estava falando aí, durante a sua explicação, né, estava chegando mais coisas do chat aqui. E assim, o pessoal... Estava indo nessa linha já, viu? A Letícia colocou assim, ó, que acha que com o calor do fogo e a pressão, as partículas ficam em movimento e ela estoura. Isso antes de você explicar, ela já tinha colocado aqui. A Letícia? É, a Letícia. E tem a Isabelle Letícia, também. Olha viu? aí que maravilha, gostei do comentário. Aí... Letícia e os demais, tem mais algum comentário? A Isabelle, ela professor. fala assim, que acha que o importante é o calor, pois mesmo sem óleo pode ter pipoca. É legal vocês guardarem isso, ó. Só a temperatura não faz Paola o serviço. Também. Quem? Na mesma linha, Paola. Paola, ó, legal vocês guardarem isso. Só a temperatura e o calor não faz o serviço. Só a pressão não faz o serviço. Só o volume não faz o serviço. Eu preciso de 2 coisas, pelo menos, isso você vai aprender com o tempo, estudando ciência. Eu não vou dar spoiler aqui para você, mas você vai aprender isso ao longo dos seus estudos. A gente pode mexer com 2 variáveis e conseguir uma transformação. Isso é muito bacana, a gente estuda isso numa matéria chamada química, em física, em biologia também. É uma coisa extremamente importante para a ciência, tá legal, gente? Pressão, volume e temperatura, guarda essa aí. Agora, guardando aí essa observação que a Letícia fez, que eu gostei muito, por demais, eu vou trazer uma observaçãozinha aqui, que para acompanhar a pipoca, nada melhor do que um refrigerante, né? Refrigerante geladinho. Você abre. Por que faz? Esse barulhinho é feito porque tem um gás
dentro do refrigerante, né? Ele está diluído lá dentro, ele está mantendo o refrigerante ali sob uma pressão, né? E essa pressão conseguida pelo gás, que no caso é o gás carbônico que a gente coloca dentro do refrigerante, isso é ciência, viu, galera? Saber isso é saber ciência. Ajuda você a manter a temperatura, porque refrigerante bom é refrigerante geladinho. Não podia falar refrigerante aqui porque não é bom para a saúde. Agora já falei. Pipoca também. Um pouquinho não tem problema, né? Não tem problema. Só para a gente dar exemplo, faz mal, mas um pouquinho. Da ciência. Pensando na pipoca e agora pensando um pouco no refrigerante, eu vou lançar uma questão, tenho certeza que você vai acertar. Existe alguma máquina térmica aí na sua casa? Eu já fiz essa pergunta, mas num outro contexto. Agora que você está em outro estágio, vamos tentar responder aí com os conhecimentos adquiridos. Vamos lá? 1 minutinho para você responder. Isso aí, gente. Então, estamos voltando aqui. Bastante interação, né? Dar um exemplo aqui, o Jaime lembrou da geladeira, né? Que você até falou em outras aulas aí, né? Isso aí. A gente tem o Lucas que falou sobre o micro-ondas, que você já comentou também, mas talvez precise dar uma retomadinha. Tá certo. E olha, a Alana falou da sanduicheira. Sanduicheira. Olha, legal, porque vocês estão fazendo uma conexão do que a gente está falando aqui com o calor. Isso é extremamente importante. Mas eu volto a falar, bem lembrado pelo Joel, é preciso que a gente consiga separar as coisas. Quando eu falo de máquina, a gente pode falar de impressora, pode falar de torradeira, não tem problema. Forno de micro-ondas, a gente pode falar de carro, a gente pode falar de geladeira. Agora, quando a gente fala máquina térmica, não é só a máquina que tem o calor envolvido, tá legal? Mas isso, com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando essas ideias e tudo mais. Aqui a gente vai tirar a sua dúvida e vai criar um conceito bacana, sempre lembrando que é o seu professor, aquele cara, o seu mentor, que é o responsável por isso. Aqui a gente só dá uma mãozinha, aqui a gente só dá aquela passada de bola, quem marca o gol é o professor. Um abraço a todos os professores aí do estado que têm acompanhado a gente, dando força aí. Um abração para todos vocês. Estamos todos na mesma, que a gente quer que essa criançada, que essa garotada, que essa galera aprenda a ciência, não é verdade? Então vamos lá. Quando eu penso em máquina térmica, isso é legal que ainda não ficou claro, porque a gente vai esclarecer, não é, professor? E sim, nessa aula a gente vai sair daqui, caramba, agora eu entendi o que é essa máquina térmica, que inclusive, o Magno tanto fala. Surgiram alguns exemplos interessantes aqui. Que Pode a Yasmin falou do fogão. Fogão. A Emanuele lembrou do chuveiro e do ar-condicionado. E o Rubens, olha só que legal, falou da garrafa de café. Ele está perguntando, pode ser considerado uma máquina térmica, a garrafa de café? Então, eu não vou entrar no mérito dessa questão de se está valendo ou não. Eu vou considerar todas essas respostas positivas, sem certo, sem errado, sem julgamento. Chega de julgamento, vamos lá. Ó, tudo que vocês estão colocando aí, e eu já falei que vocês acertaram, está envolvendo o calor, né? Está envolvendo o calor. Então, por esse ponto, está tudo certo. Agora, a única diferença, e agora que vocês vão, no próximo chat, pode até colocar aí, professor, entendi, coloca um joinha, coloca up, tá bom? Quer dizer que você entendeu. A gente chama de máquina térmica quando a gente consegue lidar com o calor, de uma certa forma, e transformar isso num trabalho. E eu acho que é esse o ponto que, de repente, a gente não consegue entender. Como assim trabalho, professor? Você tem que fazer o calor trabalhar. Mas eu não entendo. Dá uma olhadinha nessa figura que aí você acho que vai entender legal. Você sabe o que é isso daí? Bonito, né, isso daí? Quem gosta, olha só. Será que deve ser uma Ferrari isso? Volta para mim aqui, ó. Quem adivinhou o que é isso daí? Isso aí é o motor de um carro, né? E não sei se você tem essa concepção, o motor de carro precisa de combustível. Pelo menos os carros a explosão, desculpe. E uma vez que você tem o combustível de alguma forma recebe calor e há uma explosão. Tanto que sai a fumaça, lá sai alguns gases, alguns vapores e tal, são jogados fora pelo escapamento. A gente sabe disso. Então está fácil da gente entender. Olha só. O carro transforma o calor
de alguma forma, com combustível, é claro, em trabalho. O trabalho do carro é andar. É isso aí. Aí eu posso chamar de máquina térmica. O motor de um carro usa o calor, que é uma forma de energia, para transformar em outra forma de energia, que é o movimento do carro. Agora, como é que faz isso? Eu não vou detalhar aqui para você, mas acompanha aqui para mim. Ó. Tem uma coisa no carro que chama válvula. É um copo, entendeu? É um copinho. Nesse copinho aqui, eu tenho que, num primeiro estágio, injetar um combustível. Aí, é claro, os injetores de combustível são justamente esses artefatos que eu estou colocando. Só que assim, ó, o combustível que eu vou injetar aqui, que é do injetor, ele vai entrar nesse copo numa forma quase que gasosa. Poderia até considerar quase um gás de gasolina, de álcool e tudo mais. É na forma de vapor. Né? Tanto que se esse copo aqui, junto com mais 4 válvulas dessa, receberem 1 litro de combustível na forma de vapor, eu chamo esse carro de carro 1000. Até 1000 cc. Esse 1000 cc é bobagem, né? É 1000 centímetros cúbicos, tá legal? 1000 centímetros cúbicos, galera do 7º ano, corresponde a 1 litro de combustível. Mas não é combustível líquido, tá bom? É o combustível na forma de vapor e tal. Senão não vem se colocar tanto combustível lá. Quando esse combustível entra aqui, tem um pistão aqui, ó, tem uma tampa móvel que pressiona esse combustível para ele ficar num estado de pressão muito grande. E aí com perigo de explodir, mas é isso justamente que eu quero que ele exploda. E aí, aqui ó, tem uma saída que tem uma faísca. Tem uma faísca que vai fazer o combustível explodir. Quando ele explodir, quer dizer, eu injeto o combustível, abaixo essa tampa aqui para pressionar o combustível, uma faísca faz esse combustível explodir. E aí eu tenho o trabalho dessa tampa ser jogado para cima. E aí, dá para voltar um pouquinho o slide do motor? Aí você está vendo que tem um motor aí na tela, ó, no slide anterior. Ó. Aí você tem aí, ó, dentro dessa caixa aí, você tem vários copos que vão entrar combustível e vão começar a subir e descer e vão transmitir esse movimento. Acho que dá para você ver aí que tem uma engrenagem do lado, tem uma correia do lado. Tá vendo? E aí essa correia, é claro que vai transmitir, volta para mim aqui, ó, vai transmitir o movimento para as rodas do carro. Então o trabalho do carro é andar. Como é que o carro anda? Ué, o carro anda com combustível que é injetado, pressionado e a faísca explode. Ora, nessa explosão aqui, adivinha, galera do 7º ano, se tem calor envolvida. Entendeu? Olha só. Você consegue identificar aqui que a temperatura é importante? Aprendendo ciência, gente. Você consegue entender que aqui tem que ter pressão envolvida? Você consegue entender que quando eu abaixo isso daqui, o volume de combustível que vai entrar aqui, ele tem que ser medido direitinho e tal, e ele é uma grandeza extremamente relevante? É isso que é uma máquina térmica. E, como a gente tinha como título, tem, né? Como título da aula, máquinas térmicas no mundo moderno. Olha que motorzão moderno. Mostra aí de novo essa foto que é maravilhosa desse motor. Olha aí que maravilha, sensacional. Legal, gente? Agora, vamos tocar então, trazendo a observação de uma coisa. Combustível que a gente mais usa, nós já falamos disso já aqui, né, Joel? Já. Qual é o combustível que nós mais usamos? É o combustível fóssil, não é isso, professor? Sim, senhor. Combustível fóssil. Que a gente tira, é o petróleo, não é isso? É o petróleo, né? E aí a gente faz uma destilação desse petróleo e tira vários outros combustíveis. Uma parte fica combustível, mas uma parte eu posso ter outras utilidades, não é verdade? E tomar cuidado com esse negócio. Sempre que a gente fala de petróleo, fala de poluição, fala de efeito estufa e tudo mais, a gente toca num ponto que é tão difícil para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente quer a modernidade, a gente quer as coisas bacanas, a gente adora carro, eu adoro o carro de Joel também, mas tem esse negócio que é pesado, a gente precisa melhorar, e a gente só melhora isso
com estudo de ciências. A gente só melhora isso com a consciência do uso do combustível de uma maneira legal e tudo mais. E eu estou voltando aqui a falar desse ponto que é o combustível, o petróleo. Vamos colocar uma pergunta para ver se você se liga do que eu estou perguntando. Ó, nós vamos colocar isso aí no chat para você. Atualmente, a nossa vida é muito impactada pelos plásticos, embalagens, sacolas e revestimentos de diversos equipamentos. Computador, até calçados, roupa. De onde vem o plástico, galera? Vamos colocar isso então para 2 minutinhos vocês responderem para mim, por favor. Muito bem, então voltamos aqui, muitas interações. Olha, eu vou começar aqui falando com o Pablo, que ele, antes da pergunta... O que o Pablo mandou aí de bom? Então, o Pablo André, ele perguntou, então quer dizer que a máquina térmica que nós temos em casa seria o carro? É isso aí, é isso aí. Bem. Uma das máquinas térmicas é o carro. Mas voltando, que bom que você voltou nesse detalhe. Uma das máquinas térmicas que a gente tem em casa é a geladeira. A geladeira é uma máquina térmica também. Porque ela, vamos lá, vamos rapidinho. Ó. O que acontece? Na geladeira é preciso que você tenha, para a geladeira funcionar, ó, vou deixar a porta aberta aqui para você ver lá dentro. Ó. Tá certo? Ó. Pronto, a geladeira está aberta, aqui em cima tem um congelador, aqui tem as prateleiras. Essa geladeira está parecendo a geladeira lá de casa vazia. Só tem uma garrafa d'água aqui. Ó. Pronto, igualzinho agora. Olha só, aqui você tem o congelador, mas como é que funciona basicamente a geladeira? Olha, ela funciona, tem que ter um motor aqui atrás. Ó, né? E esse motor aqui, só para você entender de uma maneira breve, o motor é que faz o trabalho, entendeu? Que trabalho que ele faz? Ele empurra um líquido aqui por trás, você pode ver que tem um caninho, ele empurra um líquido lá por trás e tal, que vai entrar numa parede interna lá do congelador, pressionado, ele vai roubar o calor de dentro da geladeira e depois ele vai jogar fora. É por isso que a grade externa das geladeiras esquentam, porque eu pego o calor que está dentro da geladeira, com esse motor funcionando e jogo fora, eu jogo o calor fora. E aí quando eu jogo o calor fora, evidentemente, você é um cara inteligente, vai chegar à conclusão óbvia de que se você tirou o calor, ficou frio lá dentro. Então, ficou frio lá, ó, o pinguinzinho aqui, ó. Pinguinzinho aqui, pronto. Ô, Magno, não está parecendo pinguim isso, não. Está pior do que a pipoca que eu fiz. Pediram para eu voltar a fazer a pipoca. Eu nem lembro como eu fiz aí a pipoca. Pediram aqui, ó. Foi o Gabriel, pediu para você repetir o barulho da pipoca. Tá? Mas voltando à sua pergunta aqui, ó, de onde vem o plástico? Tá. Tem um monte de gente querendo responder aqui. Estão me xingando já, que você não responde. Vai, fala do plástico então. Quem que falou então, aí? Ó, a Isabela, a Abigail, a Natália, o Carlos Eduardo, a Dielis, a Sabrina e um monte de gente falou que vem do petróleo. Muito certo? bem. A Alanis acha que é da indústria. Beleza. Tá certo? Né? Ué. E o Reginaldo falou o seguinte, ó. Eu acho que o plástico vem do petróleo depois de uma série de transformações. Boa. Quem que falou isso daí? Foi o Reginaldo. Reginaldo, caramba, Reginaldo, seu professor deve ter um orgulho danado de você. Vamos lá. O petróleo, ele é a matéria-prima fundamental para a gente fazer os plásticos da forma que a gente conhece e já atravessam aí décadas de consumo e de utilização. Mas nós temos, graças a Deus, alguns estudos em laboratórios de ciência, institutos de pesquisa, para desenvolverem um plástico biodegradável. Né? E há também um esforço enorme da gente pegar o plástico e fazer com que esse plástico tenha uma determinada estrutura química que permita que eu faça reciclagem com ele, mais ou menos como o vidro e tudo mais. Então a gente tem avançado, mas há que avançar muito. Agora, que bacana que vocês colocaram petróleo. Tem mais alguma pergunta aí, professor? Então, pra gente? assim, deixa eu fazer um comentário aqui. A Rebeca, da Escola Lúcia de Castro, mandou um abraço para nós. Então, obrigado, um abraço, que legal. E assim, ó, tem algumas coisas aqui, muita coisa, né? A Laura falou de novo do ferro de passar, né? A Ana Luísa falou que agora está compreendendo super, que bom, obrigado, né? Legal.
O Kaique também elogiou sua explicação. E é isso. Ah, sim, ó, a Camille, cara. A Camille, que eu acho legal porque ela lembrou da outra aula sua. Ela falou assim, ó, que vem do derivado do petróleo plástico e que pertence ao grupo dos polímeros. É Camille? Camille. Camille. Então, poxa, Camille, que bacana que você lembrou disso, mas você acha que o professor Magno, o professor Edjoel, ia voltar aqui e repetir exatamente a mesma coisa, sem nada de novo? Claro que não, porque a gente vai juntar, porque ainda há essa dúvida do trabalho realizado por uma máquina. Então, nós vamos dar uma olhadinha nessa máquina que tem aí a seguir, ó, e vamos ver se você adivinha. Não precisa nem interagir pelo chat. Pode pensar aí que máquina é essa, se você já viu em algum filme, em alguma série favorita, se você já viu em alguma foto, enfim. É bem antiga essa máquina aí, viu? Pode voltar aqui para mim agora e a gente vai, acho que praticamente fechar com chave de ouro esse negócio. Olha só. O que você tem ali é uma estrutura que tem uma parte que é assim, né? Ela tem um apoio aqui, né? E aqui tem os dispositivos e tudo mais, mas basicamente o que você vê isso trabalhar é fazer este movimento, ó, né? É fazer esse movimento, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. É esse que é o trabalho que eu falo para vocês. Então, para fazer esse trabalho, é claro que é preciso que alguém aqui faça uma força de puxar isso para baixo e para cima, para baixo e para cima, para baixo e para cima. E aí quem pode fazer esse trabalho aqui pode ser eu. Eu posso me pendurar aqui e ficar puxando isso para baixo, só vou ficar cansado, né? Trabalho manual. Ideia melhor. Para fazer este trabalho aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, né? Que é o trabalho do carro. Ou seja, eu posso descer aqui uma tampa, explodir um gás aqui, de alguma forma, e ele empurrar a tampa para cima. E aí, depois de empurrar a tampa para cima, eu posso jogar esse vapor, esse resto fora, a tampa baixa de novo, aí eu coloco um gás aqui, explodo de novo, ela sobe, né? E aí escapa o vapor de novo, desce, e assim vou fazendo este movimento. E aí quem acertou, eu acho que foi a maioria, a gente não teve interação, mas eu acredito que se acertou. Isso aqui é uma máquina de extração de petróleo, né? Ela faz esse movimento para ir sugando lá, para ir tirando lá dos poços, né? O petróleo. É uma máquina antiga. Dá para voltar um pouquinho só para eles visualizarem? Olha só. É isso aí, é uma máquina que faz a extração do petróleo, mas ela realiza o trabalho. Certo, gente? É isso aí. Deu para entender? Tem mais alguma coisa para ler aí que vale a pena? A Jéssica tinha colocado aqui, eu acho que é uma máquina de retirar petróleo. Bacana, legal. O Leonardo falou que parecia um guindaste. Também, o guindaste acertou. O guindaste é uma máquina, mas é uma máquina simples. Tá legal? Quem que falou isso? Foi o Leonardo. Leonardo, um abração para você. Tá certíssimo. O guindaste é uma máquina, só que é uma máquina simples. Essa é uma aula bem passada. Eu não tenho ideia aqui quantas aulas são atrás, mas tem uma aula aqui no Centro de Mídias que você pode acessar pelo YouTube e também pelas redes sociais. Você deve ter acesso a isso daí. Você consegue encontrar aí o título Máquina Simples. Tá legal? O Gustavo falou que tem no jogo GTA V. Olha, eu acredito que deva ter, mas eu não faço a menor ideia do que seja, né? Desculpa, mas eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Pior que eu sei o que é. O professor sabe, né? Eu não tenho a menor ideia. E mais alguma coisa? Por enquanto. Eu acho que dá para a gente sistematizar. Tem uma tarefinha para a gente. Primeiro, sistematizando o que a gente tem até agora para não deixar escapar. As primeiras máquinas a vapor dependiam da queima do carvão para funcionar. Mas, com o passar do tempo, o que aconteceu? Os derivados do petróleo vieram e tomaram aí o cenário. É o caso da gasolina e do óleo diesel, passando a ser usados em larga escala para o funcionamento dos veículos. Mas não só isso, né, gente? Hoje, nossa sociedade ela necessita de combustíveis
em muitos processos, acarretando dessa forma em uma emissão significativa de gases do efeito estufa e de outros poluentes nocivos à saúde dos seres vivos. Esse é o grande desafio que a gente tem da ciência. Precisamos avançar muito a respeito disso. Próximo slide. Pode ser o próximo? Isso. Olha, eu vou deixar aqui uma tarefa, está no seu caderno do aluno. Eu só queria te dar uma mãozinha, eu e o professor Edjoel. Você pode pesquisar outros produtos ou substituir algum indicado no quadro conforme seu interesse. Então, por exemplo, um derivado do petróleo. A gente pode pegar gasolina. Qual a utilização? Aí você coloca ali, utilização. Qual a vantagem? Coloca uma vantagem. Qual a desvantagem? Acabamos de falar, meio ambiente, né, professor? Importância econômica e social. Você tem país aí que é muito, eu não vou citar aqui, mas tem país que é muito rico porque tem muito petróleo e consegue ter um capital absurdo, né? Vocês devem conhecer, não vou citar aqui, mas isso é um fato. O próximo slide. Olha, a gente tem aí a Revolução Industrial, que é o assunto que a gente agora vai tratar um pouquinho nos próximos. Ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico e de máquinas, e transformou os estilos de vida da humanidade. Aí, volta para mim aqui um pouquinho. Ó. Você consegue imaginar quanto que a vida dos habitantes aqui da Terra, dos homens aqui, mudou depois que a gente conseguiu um motor bacana que nem esse, uma tecnologia de carro funcionando com combustível e tudo mais? Você tem ideia disso? Mas não é só isso, porque você deve saber, e saber até melhor do que a gente, né, professor Edjoel? Porque esse pessoal é muito antenado. Os carros a combustível, eles são muito eficientes e tudo mais, os aviões precisam de combustível, e os barcos também, e etc. Então isso vai demorar um pouquinho para acontecer a substituição. Mas o carro já é uma realidade, né? O carro já é uma realidade de estar em um processo de substituição para a gente eliminar esse problema do combustível, da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera de uma forma desordenada e ter um controle maior, né? Então, há uma revolução industrial que trouxe para nós a máquina a vapor. Eu já estou sistematizando lá desde o comecinho da nossa aula. Tem gente aí que lembrou, acho que foi a Letícia, não lembro agora, mas tem muita gente aqui que está lembrando que eu falei na aula passada. A gente está seguindo um roteiro. Então, começou lá com a máquina a vapor, a gente tinha lá as variáveis temperatura, pressão e volume variando numa máquina, numa caldeira e tudo mais. A gente conseguiu evoluir para uma outra forma de combustível fóssil, que é o petróleo, mas aí ele trouxe uma série de problemas. E aí desse combustível, que trouxe uma coisa bacana, uma vantagem, trouxe algumas desvantagens também. E é por isso que essa questão que eu coloquei para vocês é tão importante. É para vocês fazerem uma reflexão do plástico, dos combustíveis, e mostre para o seu professor, converse com ele, mas converse também com seus colegas, converse com a sua comunidade e, principalmente, crie uma consciência ecológica e científica, né? A gente faz ciência com consciência. Continuando nesse último slide que eu estava lendo para vocês, já sistematizando, ó, e anunciando já a próxima aula, dentre esses estilos que a gente mudou aí desde o advento da máquina térmica, a gente pode citar o uso abusivo do plástico, que a gente tem que refletir, e aí eu colocaria para vocês citarem os problemas causados pelo uso indiscriminado do plástico e as possíveis soluções para a próxima aula, lição de casa. A gente vai ficando por aqui, a aula está no fim. Até a próxima, galera. É isso aí, gente. Um abraço especial aqui para o seu Rosa, que elogiou o seu desempenho aí, disse que os alunos gostaram bastante. Legal. Bom, obrigado, gente, aí por acompanhar a gente. Até uma próxima aula. Tchau.